Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe vocês. Mais uma live especial, hoje no horário diferente, né? Normalmente nós começamos sempre no horário das 9 da noite. Hoje estamos começando aqui às 19 horas, 19h03 agora. Bom, e hoje teremos a participação da psicóloga Sara Azevedo, onde nós vamos tratar aqui sobre problemas emocionais. É um assunto muito importante, muito delicado, principalmente na vida do cristão, né? Nós estamos aí no Setembro Amarelo, um, um tema voltado para o lado de quem sofre com problemas emocionais, como depressão, ansiedade, e por isso resolvemos fazer essa live, tá? Eu gostaria que vocês compartilhassem com amigos e contatos agora essa live, né? Sabe aquela pessoa que você tenta ajudar, a pessoa que sofre com problemas emocionais, ansiedade, tem um trauma, uma angústia, um problema não resolvido, uma questão que não foi resolvida no coração ainda, que carrega um trauma. Envie essa live para essa pessoa. E se você está aí do outro lado, né, e carrega com você um trauma, um peso, uma angústia enraizada no seu coração, ou quem sabe você sofre com depressão, toma vários tipos de medicamento, sofre com ansiedade, essa live vai te ajudar muito, muito. Para você que tem algum tipo de dúvida, o que é problema emocional, o que é problema espiritual, né? Infelizmente, muitos evangélicos misturam, né? Não sabem a diferença entre um problema emocional e um problema espiritual. E a Sara, a psicóloga, ela vai aqui abordar esse assunto, ela que também é cristã, e eu tenho certeza que tudo que será falado aqui hoje nessa live vai ajudar vocês que estão do outro lado, tá? Bom, compartilhe com amigos e contatos essa live agora. Tenho certeza que vai ajudar, tá? Boa noite, Elcio. Elcio, né? Acho que é Elcio mesmo que cumprimentou aqui. Bom, eu vou chamar aqui já a Sara, vou enviar o convite para ela. E peço que vocês compartilhem, gente. Hoje nós entramos mais cedo, né? Normalmente a nossa live acontece no horário das 9. Mas hoje, como nesse horário eu vou estar com compromisso, vou estar em compromisso, então preferi fazer mais cedo para não deixar de fazer, tá? Até porque eu já tinha também alinhado com a Sara. Tá certo? Os comentários ficarão abertos para vocês fazerem perguntas. Eu separei aqui, gente, algumas perguntas, inclusive essas perguntas, algumas delas eu separei da caixinha de pergunta que eu fiz na semana passada, né? Ô, Sara, boa noite. Boa noite, Graça e paz. pastor. Graça e paz. Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Que Obrigado por bom estar ter aqui. aceitado o convite, tá? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, uma alegria poder participar um pouco, né, desse assunto tão importante, né, pra gente. Sim. Na última vez, acho que foi ano retrasado, né, Sara? Acho que foi Foi ano 2021. passado. Ano passado? Foi ano Ano passado. passado, né? No Foi muito, inicinho do ano. foi muito bacana. Aquela live rendeu, né? Teve gente que Hum, entrou em contato depois, né? Até, algumas pessoas até encaminhei para você, né? E a ideia é essa, uhum. exatamente essa, ajudar quem está do outro lado, né? Nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? Uma campanha voltada para esse assunto, então eu achei muito importante abordar esse tema hoje aqui nessa live. Ah, o Elbert aí, o seu marido. Como é que tá o neném, a neném, né? Menina, né? É, a Ana Beatriz tá A Ana bem, Beatriz graças está a bem. Deus. Ah, fiquei muito Sim, feliz por vocês. Parabéns, você e o Elbert, viu? obrigada. Como é maravilhoso. Obrigada. Deus é bom Ah, demais, né? Deus é bom demais. Um presente enorme, né, que ele nos deu. Que Graças a Deus. bacana, muito bacana. E ela já está com quanto tempo, Sara? Ela tá fazendo 8 meses essa 8 semana. meses. Ah, É, tá bacana. crescendo rapidinho, né? Esse primeiro ano é muito rápido, tá lá um Sim, suquinho já. voa, voa. É, muito gostoso. Trabalhoso, mas muito É gostoso. gostoso. Tem que aproveitar bastante porque cresce rápido, viu? Ou a gente nem vê Pois passando. é, todo mundo tá me falando isso, eu tô tentando Olha, aproveitar, mas é muito rápido mesmo. muito. A minha já está com 11 anos, eu lembro, eu pego os Nossa, vídeos dela e falo, meu Deus, como.
A gente não viu Aham. passar, né? A gente não Não viu passar. vê. Não vê. É, se a gente não prestar atenção, voa. E parece que um dia ela já acorda diferente do outro, de repente já está um bebezinho mais desenvolvido. É de repente, né? Assim, então tem que aproveitar mesmo, né, as fases. Exatamente, exatamente. Aproveitar o Elbert aqui. Elbert, um abraço para você. Jesus abençoe sua vida. Parabéns. Curta bastante a Ana Beatriz e que Deus continue derramando graça sobre a vida de vocês. Sara, então, eu separei algumas perguntas, mas eu vou deixar você à vontade, né? Se você quiser começar com algum assunto, né? Eu já até fixei aqui, ó. Já teve gente que até comentou, fixei Aham. a, o comentário do Samuel. Gente, vocês que estão nos acompanhando, eu vou fazer o seguinte: para não ficar os comentários em cima do rosto da Sara, então vai ter um momento que eu vou fechar os comentários para ficar melhor. Né? Vou fechando e vou abrindo, né? Para vocês perguntarem também. Sara, eu já fixei aqui o comentário do Samuel e ele coloca assim: a religiosidade me causou muita ansiedade e pensamentos acelerados. Aham. Bom, é o que ele comenta, mas se você quiser tocar algum assunto, começar, tá? Fique à vontade, que eu tenho aqui algumas perguntas que eu separei. Eu fiz uma caixinha de perguntas semana passada sobre problemas emocionais e algumas perguntas eu separei para essa live. Até falei, ó, a gente vai ter uma live na próxima semana falando sobre isso, vamos responder. Tá? Fique à vontade. Tocando, né, Samuel? É muito comum a gente ouvir sobre a ansiedade, né? É um mal do século, né? Mas não é Sei. só de agora. A ansiedade, acho que todos nós experimentamos, né? Em algum grau. Uhum, Mas existe, né? Essa ansiedade aí, que é normal, que é do dia a dia mesmo, aquela espera, né? Que você fica com alguma questão, com alguma situação que gera ali uma ansiedade, uma expectativa, mas com uma ansiedade, e tem ali uma ansiedade que já é mais de um transtorno mesmo, mais patológica, e que chega a trazer um incômodo maior, né? Um desconforto uhum, maior, e dependendo desse nível, ela vai chegar a precisar de um tratamento, não só uma terapia, mas também de um medicamento para ajudar a controlar o nível dela, uhum, né? Sem ansiedade a gente não fica, mas acontece, né? A gente tem que entender que tem níveis de ansiedade. Ter ansiedade é normal, mas quando ela começa a prejudicar nosso dia a dia, nossa vida, trazer prejuízos mesmo, então a gente já tem que estar atento, porque aí uhum, precisa de um cuidado, né? E da ansiedade outros problemas podem surgir, né? Pode uhum, começar uma ansiedade e surgir outros também. uhum, Então, às vezes a questão da religiosidade, igual ele coloca, né? Não sei qual que é o caso específico, mas às vezes é alguma sobrecarga mesmo, né? Ali, sobrecarga, né? tem pensamentos ali, situações que vão gerando uma pressão, algum tipo de Uhum. sobrecarga, e a pessoa fica ali. Acho que ele coloca pensamento acelerado, né? Se eu não me Sim, engano. é. É, Deixa eu e a voltar pessoa aqui. está ali Isso. cheia, né? Daqueles pensamentos, daqueles ensinamentos. Não Uhum, sei se tem pessoas ali cobrando demais. Isso às vezes a gente escuta muito, né? Na uhum, questão da religião. E uhum, vai surgir essa ansiedade muito grande, porque são patamares difíceis de ser alcançados, uhum, né? Às vezes é um nível ali impossível. Então a gente começa a ficar muito uhum, ansioso. A gente começa a tentar entrar e encaixar naquilo, e aquilo é inalcançável. Então você vira uma bomba, né? A uhum. ansiedade vem mesmo e vem outras coisas às vezes. Sara, aproveitando esse comentário do Samuel, eu falo pelo público que procura a gente, né? Você acertou mesmo, é sobrecarga. Quando ele se refere à religiosidade, que ele sofreu lá atrás, sobrecarga, pressão. Eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, a pessoa que viveu 15 anos assim, né? Sobrecarregada pela religiosidade, pressionada.
isso pode futuramente desencadear outros problemas. Por exemplo, a pessoa já não faz parte mais, né? Ela já deixou. Isso pode futuramente trazer um tipo de problema, sequelas ou não? É, nunca é matemática, né? O ser humano, a gente não trabalha muito com essa certeza, assim, que vai ter um problema. Uhum. Mas em algum nível vai ter algum incômodo, sim, né? É Vai. impossível você ter uma sobrecarga e não sentir nada com aquilo e não ter algum tipo de sequela. Pode ser Uhum. algo simples ou algo mais sério. Depende muito da resposta que a pessoa dá para aquela situação, do que ela faz com aquilo, né? De Uhum. procurar uma ajuda, de poder falar daquilo para alguém, Sim. porque tem coisas que vão agravando, né? Então, essa pessoa Uhum. passou 15 anos ali naquele ambiente, então ela está tomada daquilo, ela não consegue às vezes nem perceber mais que aquilo é que está gerando essa sobrecarga, esse Sim. estresse, essa Uhum. ansiedade, enfim, ou até outros transtornos. Então, ela está tão ali, 15 anos, né, que você deu o exemplo, né, 15 pegando assim, anos, isso. é um tempo que você já não percebe mais que aquilo está É. fazendo mal. Uhum. Já entrou naquele ambiente. Então, Uhum. depois de um tempo, sim, vai ter alguma coisa ali, algum sinal é, que é uma consequência mesmo daquilo que a pessoa viveu. É Uhum. muito tempo, uma sobrecarga muito grande, tem que ir para algum lugar, isso tem que sair de alguma forma. Sim, sim. Então, às vezes, vem em forma de adoecimento mental, físico, de relacionamento, né? Então, Uhum. é possível sim que depois de um tempo ainda tenha esses Uhum. sinais. Sara, o tema da live é justamente esse, problemas emocionais na vida do cristão. Hoje a gente sabe que existe uma boa parte dos evangélicos que consideram um problema emocional como um problema espiritual, achando que até mesmo é um problema demoníaco. Uhum. E eu me lembro que eu recebi uma pergunta dessa uns 2 meses atrás, e eu citei Elias. A pessoa me perguntou, mais ou menos assim, ela considerando a depressão demoníaca. Eu falei, Tá. olha, a depressão não é demoníaca, é transtorno, né? É um transtorno que a pessoa sofre. Isso leva a uma profunda angústia. Né? Aí eu Uhum. citei o exemplo de Elias. A Sim. Bíblia mostra a vida de Elias e todos os sinais que nós temos, tudo indica que Elias só passou por esse momento de uma depressão, porque ele ficou numa Uhum. caverna, ele se isolou, ele pediu a morte, falou que Uhum. era melhor morrer do que viver. Né? Ele disse para Deus: só eu fiquei, né, aqui, ou seja, ele se sentiu sozinho. Então tudo indica, né, pelo comportamento dele, que ele passou por esse momento de depressão. E era um profeta, era um homem de Deus. Sim. Então eu respondi exatamente em cima disso, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não é falta de fé, porque às vezes a pessoa, porque tá faltando fé, ou porque até considera isso um pecado, isso é porque está em pecado. Então, como você é uma cristã, eu queria, antes de mostrar para você as perguntas, falasse sobre isso, porque isso é uma confusão muito grande. Eu, quando eu não tinha conhecimento, eu tratei a depressão como um problema demoníaco. Me arrependo Uhum. muito, porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia sabe, a seriedade do lado emocional. Eu tratava tudo como problema espiritual. E hoje Uhum. não, hoje eu sei separar. Eu queria que você falasse sobre isso também. Sim. Esse pensamento ele é muito comum, né, no meio Comum. cristão e até fora, Uhum. né? As pessoas demonizam mesmo e confundem as coisas, né? Sim. É, os problemas emocionais, eles causam esse tipo de confusão. O físico é mais fácil, né? Ele é mais concreto. O emocional, você não vê, então é mais fácil você jogar para o espiritual e falar que é Verdade. demônio, que é alguma coisa assim, Verdade. né? Que é o pecado, enfim. Mas não, né? Tem toda uma questão até biológica, né? Hereditária. A depressão ela pode ser herdada, inclusive, em alguns casos, Ah, é? né? Sim, sim. Tem casos que a pessoa ela já Uhum. nasce com essa predisposição. Pode ser que vai desencadear ao longo da vida, pode ser que não, mas ela tem ali no gene dela, né? Está predisposta Uhum. para ter. Então, dependendo de alguma situação que ela vivencia na vida, vai desencadear uma depressão.
né? Outros não, outros não têm essa carga genética, mas pode também ter. E a gente sabe que são problemas, né, de saúde. A saúde emocional, ela vai também ter, né, suas questões aí, seus problemas. Mas o espiritual, a gente precisa entender que, na verdade, a gente está num mundo caído, né? Sim. O pecado entrou e trouxe essas coisas, né? E veio a Uhum, morte, e veio, né, as doenças e o sofrimento. Não era para ser assim, não é o plano original, uhum. né? Não foi assim que Deus criou. Deus não criou Verdade. essas coisas, mas essas coisas vieram, né? Com o pecado, com a queda. E aí, quando a gente fala do pecado original também, não é nem porque você está em pecado, Sim. então você adoece, É. né? Porque tem esse pensamento. Mas é o pecado, né, que entrou no mundo. E então a gente está nesse mundo. Todos nós estamos sujeitos. Ah, mas eu aceitei Jesus, então agora, né? Falou que tá tudo bem agora, a gente não vai sofrer. Isso não é verdade, né? A Bíblia não fala isso. Jesus não prometeu isso para gente. É, mas nós estamos aqui, estamos sujeitos, porque o nosso corpo é um corpo de morte, né? Nosso corpo ele é mortal. Então a gente está Verdade. aqui sofrendo ainda essas questões, né? Por mais que Uhum, nós também vivemos o reino, né? A gente fala do momento que a gente vive entre tempos, né? É o momento de queda que a gente ainda sim. vive, mas Uhum, o reino que já veio, né? E Jesus uhum, inaugurou o reino, ele morreu e ressuscitou, e ali começou, né? Deus está restaurando todas as coisas. Então, ainda não está consumado. uhum, Já iniciou esse processo de restauração, mas nós uhum. estamos aqui nesse corpo, nesse mundo, então nós vamos sofrer essas questões, sim, estamos sujeitos, Sim. qualquer pessoa, homens de Deus, mulheres de Deus. Uhum, Então, não é falta de fé, não é falta de Jesus na vida, é porque a gente está aqui. Mas, sim. ao mesmo tempo, Deus está restaurando. E Ele quer a cura, Uhum. né? Ele quer que a gente fique bem. Né? Então, a gente tem aí também os recursos para isso. Amém. Mas a gente precisa sempre lembrar que não é sempre uma causa espiritual. Pode ser, né, em alguns momentos, mas não, na maioria não. Uhum. Sara, agora uma pergunta que eu separei. Não vou falar o nome e tal, que, né? Mas Uhum. essa pessoa escreve: sofri muitos traumas na infância. Um deles foi abuso sexual por parte do meu tio. Não tive coragem de contar para ninguém. Não consigo superar. Uhum. Né? É Então, assim, muito delicado. delicado, né? É. Porque ela fala que ela não falou isso para ninguém. Ou seja, Uhum. por mais que ela não falou a idade, mas eu acredito que são anos carregando isso. É porque ela se refere à infância. Então, a gente sabe que isso não é um caso isolado, né? A gente sabe que Não. isso, infelizmente, acontece. E ela diz: eu não consigo superar. É um caso delicado, é lamentável, né, que a gente tenha tantos casos assim, e como que isso traz um sofrimento, sim, né, muito Uhum, grande. Independente de como isso aconteceu, se foi recorrente ou não, é um caso que é muito frustrante, muito traumático mesmo, sim, né? sim. Agora, o ponto que ela coloca aí de nunca ter falado para ninguém, isso inviabiliza, né, que isso seja resolvido. É, quando a gente fala resolvido, é, é dar vazão para isso, Sim. sabe? Assim, sempre que uma situação acontece, e principalmente situações muito traumáticas, e elas ficam ali guardadas, nossa, isso faz um mal enorme. Uhum. Igual você, a mesma coisa de você comer uma coisa estragada e aquilo E fica te fazendo guardar. mal, Uhum. enquanto aquilo não sai, não fica Sim. bem, Uhum. né? Então, falar disso tem uma. Parece bobagem, né? Não, mas só falar. Uhum. Falar é muito terapêutico e a gente fala, né? Freud, né? O famoso Freud, ele falava da cura pela fala.
que é uma verdade, né? Opa, Você peraí. Desculpa. expressar é muito bom. A cura pela fala. Gostei É, desse aí. A é. cura. Gente, ouça com atenção esse que a Sara fala. A cura pela fala. Né? A importância de colocar para fora, a importância de desabafar. Por isso que eu vejo hoje, assim, Sara, assim, eu vejo a psicologia, sabe, tão importante, porque tem gente como né, essa moça, ela não se abriu com ninguém, mas ela pode se abrir com um especialista, né? Ou com alguém que Uhum. não tem nada a ver sim, com a vida dela, porque isso é bom colocar para fora, que a pessoa carrega isso, como você falou do exemplo de se guardar a comida estragada, né? Uhum. E quando põe para fora, aí vem a cura, né? A cura pela fala. Eu amei É. essa frase sua aí. Vou até anotar aqui. Sim, sim. É o nosso colega Freud, famoso. Qual o nome? Ele falou muito de Freud, Freud? sim, Opa! né? O famoso Freud. Uhum. Ele falou muito disso, né? Porque tem mesmo uma cura. Só de falar, aquilo já traz um alívio muito grande. Uhum. Mas a gente entende, né? Por que está guardado há tantos anos? Ah, mas falar é simples? Não, não é simples. E falar disso, quando a gente fala, é como se a gente revivesse. Sim. Muita gente, às vezes, chega para o consultório, chega com alguma questão, mas fala: Nossa, eu tenho algo para falar, mas é difícil falar. Nossa, eu acho que se eu falar, parece que vai doer mais. Ah, eu vou reviver aquilo. Vai mesmo, vai doer muito, Uhum. vai reviver mesmo, porque para falar você volta lá naquela cena. É muito Uhum. doído, né? É. Então eu escuto essas pessoas e eu vejo ali uma dor e um sofrimento e é como se ela voltasse mesmo, assim. Então, assim, Sara, ela fala, né? Eu não consigo superar. Então, um dos primeiros passos para superar ela, colocar isso para fora, né? Ela desabafar. Seria essa a orientação para ela. Sim, procurar, né? Um profissional da psicologia. Se ela tiver um pastor de confiança, tem que ser alguém de muita confiança Sim. e alguém que ela vai sentir segurança e que ela sabe que vai ser escutada, né? Uhum. Porque às vezes você vai falar isso e a pessoa vai desconversar ou vai culpar ela porque é muito comum pessoas que sofrem abuso ter sensação de culpa, que ela Uhum. causou aquilo, Uhum. né? Era criança, mas isso é muito comum escutar. Ah, mas parece que eu tive culpa por diversos motivos. A gente não vai entrar em detalhes, né? Uhum. Então, ela precisa sentir segurança e confiança nessa pessoa. Se for um profissional, o profissional está lá já para isso. Ele não vai ter um julgamento, ele não vai culpabilizar essa pessoa, né? Ele está ali para escutar. É uma escuta de amor, de acolhimento, Uhum. né? É uma escuta incondicional e que não vai trazer julgamentos para ela, Uhum. para que ela possa colocar isso, Sim. sabe? E que ela seja ouvida, né, com todo amor, porque essa Uhum. pessoa precisa de um acolhimento, né, para Uhum. essa história tão difícil. Relatar isso vai ser pesado, então que seja com alguém que vai dar conta de suportar, porque não é Sim. todo mundo também que dá conta de escutar uma história desse. E aproveitando essa sua orientação, é bíblico também, lá em Tiago, está escrito que a gente deve confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Sim, Se a gente observar o contexto ali que Tiago relata, ele fala sobre a união, do companheirismo, né? De um ajudar o outro, de um carregar o fardo do outro. Então, essa orientação é muito importante e é bíblica também, né? Da pessoa, como ela mandou para mim, né? Claro que eu não entrei em detalhes, mas assim, deu o primeiro passo, de desabafar, de conversar, né? sim, E sim. pode falar. E quando ela compartilha, né, ela coloca isso aqui, é, é porque ela está precisando, né, colocar isso. Não tem nenhum outro caminho aqui, não existe uma receita, né? Ó, faz assim que vai resolver. Não, ela tem uma marca, mas essa marca não precisa ficar doendo, sabe? Pode ser só uma marca. Então, Uhum, a gente vê, já atendi muitos casos assim, desde criança, atendi muitas crianças, atendi adolescentes e adultos que já passaram por isso, uhum, e que depois de um tempo ela começa a ter aquilo de uma forma um pouco mais leve e aquilo vai ficando um pouco mais distante. Não sim. esquece e não apaga a marca.
física, porque Uhum. é muito É, forte. é. Mas fica mais leve, né? Não precisa Uhum. continuar sofrendo e doendo porque sofreu um abuso. Não, não Sim. precisa, sabe? Carregar Uhum. isso dessa forma. É Uhum. possível viver melhor e mais leve, né? Uhum. Sara, outra pergunta. Na verdade, pergunta não. Como eu divulguei, aí teve uma pessoa que colocou assim, mandou para mim no particular. Fale sobre a depressão na menopausa. Bom, É bem específico, é, né? É, mas é comum também, né? Aí a gente pode pensar até numa questão hormonal. Pode sim. ter uma questão que é só emocional, mas pode ter uma questão hormonal também. Sempre que alguém chega com sintomas de depressão, Uhum, eu antes eu tenho todo um cuidado de antes pedir até um check-up médico mesmo. Olha, vai ao médico, pede um check-up, vê tudo, vê vitaminas, uhum, os hormônios, ver tudo, tireoide, porque pode causar, né, deficiências de vitamina, problemas na tireoide, tem outros problemas físicos que podem causar sintomas de depressão. E aí, a pessoa uhum. está ali com aquele problema, ela trata aquilo, some os sintomas de depressão. Então, A menopausa também a gente tem. deixa eu entender, Sara. Quando a pessoa chega até você, né, fala da depressão, você pede para ela esses exames? É isso mesmo? Sim, antes da gente diagnosticar, falar, assim, você está com depressão mesmo? Olha, você está com sinais de depressão, mas vamos ver se isso não é físico? Primeiro a gente elimina questões físicas, questões Ah, biológicas, então. para depois a gente pensar no emocional. Ah, sim. Então, bacana isso, né? Uhum, Então, primeiro vem, tem que eliminar, ver se é um problema físico. Por exemplo, a menopausa, a gente sabe que tem aí um descontrole hormonal muito grande, né? É uma sim, confusão de hormônios muito grande. Isso traz efeitos como a depressão, por exemplo. com certeza, com certeza. Então, é bom olhar, né, consultar com esse profissional, ver se tem alguma coisa a ser feita. Às vezes faço todos os exames, está tudo perfeito. Ah, então tem uma questão emocional mesmo. Ah, não, tem uma alteração lá. Então vamos tratar isso, para depois a gente pensar aqui num diagnóstico da questão emocional mesmo. E aí tem outros fatores, né, na menopausa, assim, o que que será que está. Porque aí o emocional ele é muito extenso, né? Aí a gente Uhum, não tem como listar aqui, mas eu poderia sim. imaginar, será que essa pessoa está entrando na menopausa precoce? Será Uhum, que ela foi pega de surpresa aí, né? Não estava esperando por isso? Será que ela ainda pensava em ter filhos? Será o que está envolvido aí nessa, né? Para a gente uhum, pensar no emocional, o que está envolvido? Quais pensamentos que ela tem com relação à menopausa? O que isso está significando para ela? Depois que a gente descarta o biológico, sim. né? Então, seria para entender mesmo, assim, o que está ligado à menopausa. Isso Uhum, é muito dela, é da mente dela, assim, é bem é, individual, assim. O que ela está sim. sentindo com isso? O que ela está pensando? Por que está gerando esses sinais aí de depressão, né? Uhum, Então, é para compreender, porque pode acontecer mesmo. uhum, Então, biológico e emocional tem que ser olhado. Olha sim. primeiro o biológico, depois a gente vai para o emocional para entender. Uhum. Agora, Sara, nessa caixinha de perguntas que eu fiz, vieram duas perguntas para mim, inclusive até uma eu publiquei nessa semana, a, as pessoas resistindo, procurar ajuda, né? Uma, eu não preciso de um psiquiatra, mas eu tô resistindo. A outra falando a questão de não aceitar tomar medicamento. Então, assim, tem gente que precisa, que já identificou que precisa, mas tem receio de procurar, né, resiste, procurar ajuda. Tem aquelas que acham que, né, como você já respondeu, que é um problema espiritual, mas você já falou que não é. Então, nesse caso, essas pessoas que resistem, né, às vezes por vergonha, o que a família vai pensar, né? Eu até acho legal a pessoa que procurar, não, assim, não precisa ficar falando para todo mundo, né? Se ela não se sente à vontade, mais importante Uhum. procurar ajuda, né? Sim, é importantíssimo, porque quanto antes você procura ajuda, mais rápido você consegue resolver, né?
Se você vai prolongando isso vai virando uma bola de neve e até outros problemas vão surgindo também. Aí vai ficando cada vez mais difícil. Então, às Sim. vezes, uma situação que seria resolvida, até com uma terapia mesmo, você vai precisar talvez de um tempo maior, você vai precisar de um medicamento também, você vai precisar de outros tipos de tratamento junto. Então, Uhum. o importante é a gente procurar logo no início. A Sim. resistência também é muito comum a gente ver, mas eu acho que a gente tem que pensar o que que vai fazer bem, né? O medicamento vai ajudar, né? Esse psiquiatra, ele vem para ajudar a estabilizar mesmo. Tem situações que a pessoa vai conseguir em terapia. Tem situações que já estão um pouco mais agravadas e que às vezes até o pensamento está fora do eixo, assim. Então, o remédio ele Uhum. vem, dá uma estabilizada, até para você raciocinar melhor, sabe? Até para você conseguir pensar melhor o que está acontecendo, até para a terapia fluir melhor também Sim. e as coisas chegarem no lugar. E muitas vezes é um tratamento que é temporário. Eu vejo muita gente falar assim, ah, mas eu ficar viciado no remédio. Eu recebi isso, exato. E não é todo medicamento que vicia, né? Uhum. Não é toda dosagem. Então, quanto antes você procura, melhor vai ser, né? O resultado aí, o tempo de Uhum. melhora pode ser Uhum. melhor. E é um cuidado de Deus, né, com a gente. Eu falo que a ciência, ela vem de Deus. Esse conhecimento Exato. médico, o conhecimento da psicologia, o Sim. ser humano não tem condições por si próprio de ter esse conhecimento todo. Só Uhum. pode vir do Criador de todas as coisas, Exato. né? Verdade, Ele verdade. é que tem tudo isso e ele foi dando acesso, ele foi nos capacitando e dando inteligência e dando condições. É, claro que o ser humano ele distorce muitas coisas que Deus faz, né? E aí a gente sabe que tem uma indústria aí, né, farmacêutica, a gente sabe Sim, que sim. tem muita coisa. Mas o medicamento em si, ele não é um mal, ele é um bem. Sim. Ele é para fazer bem, ele é para te ajudar, né? O psicólogo, o médico é para ajudar. São recursos que Deus ele coloca à nossa disposição. É. A gente quer uma ajuda, a gente quer que Deus cura, a gente quer que Deus resolva o problema, e às vezes ele vai usar do meio humano mesmo, ele vai Sim, usar alguém como instrumento mesmo, assim. sim. Então, quem sabe Uhum. aquele psiquiatra é alguém que foi colocado por Deus no seu caminho, aquele psicólogo, Uhum. aquele profissional, Uhum. né, fisioterapeutas, enfim, outros profissionais aí da saúde, foi colocado ali, sabe, para te ajudar. A gente pede até a direção de Deus, né, para aquele profissional ali que vai Sim. nos atender, porque é um recurso, Uhum. né? É a graça, é a misericórdia de Deus, é a manifestação do reino, é um vislumbre, né? Eu acho do Sim. que está por vir, né? A Uhum. cura, o tratamento, esse Uhum. acolhimento é um pouco do que Deus tem para nos oferecer. É só um pouquinho, né? Porque o que Ele tem para nos oferecer é tão grande. Então, acho É. que já começa aqui. A gente começa a ver uns Uhum. vislumbres, assim, da graça, né? Do reino que vai Uhum. ser consumado. Então, quando você faz um tratamento e você sente uma melhora, você vê ali a mão de Deus. Ainda É, que tenha sido por meio de um profissional ou de um medicamento. Né? Não verdade. precisa ser uma cura milagrosa, né? Só Uhum. de existem essas curas, né? De uma imposição de mãos, Sim. né? Você orou e pediu a Deus e Deus. Mas existe também essa cura, esse cuidado de Deus, que é bem fácil de ser percebido, né? Parece que é humano, mas vem dele Verdade. também, né? Verdade. Sara, aproveitando isso, essa sua fala, é uma questão de até mesmo um testemunho. Tem uma pessoa da igreja Atos 2 que tá, agora sim está no tratamento, mas antes ela estava resistindo. Ela tinha em mente o seguinte: não, eu não vou procurar ajuda. Ela estava com dificuldade para dormir e todas as noites ela orava: não, eu vou dormir sem remédio, eu não preciso de remédio, resistindo. E aí eu conversei com ela, falei: olha, eu falei exatamente o que você falou. Os médicos são enviados por Deus. A ciência vem de Deus. O que seria de nós sem os médicos? Né? Mostrei, até dentro da Bíblia, Lucas era um médico que acompanhou até mesmo alguns discípulos, Paulo, em suas viagens. Então, enfim, ela procurou o médico, o especialista, o psiquiatra. Ela está tomando medicamento e ela está assim: eu Uhum. estou outra pessoa, estou dormindo,
Falei assim, tá vendo? Você Bom. prefere a resistência sofrendo ou, não, eu preciso de ajuda, eu vou aceitar. Olha que você está mais calma, olha como é que você está melhor. Então, se eu sei que ninguém gosta de tomar um remédio, mas se é o que a gente precisa, se é um auxílio para nós, ok, Sim, maravilha, sim. né? Então eu falei para ela assim, continue no tratamento, não queira parar, quem vai fazer isso é o médico, ele vai Uhum, diminuir a dosagem, porque tem pessoas que ficam assim, né? Ah, eu vou parar por conta própria, né? uhum. Então, Não assim, a pode. questão É. de testemunho, que a pessoa, como ela se sente melhor, e conversando com ela pelo telefone, assim, é nítido, tá outra pessoa. Sim. É uma mudança muito grande. Quem está próximo percebe, a própria Sim, pessoa percebe, né? É um testemunho muito bonito. Que bom que essa pessoa, né, recebeu o seu conselho, né, e bacana. procurou essa ajuda. Que bom, assim, porque Uhum. é, a gente sabe que às vezes tem situações que o remédio atrapalha, tem, né? Mas isso você também vai percebendo, você vai se observando, né? Eu falo muito Sim, com os clientes que eu atendo que eu não sou a favor do medicamento para qualquer situação, não. Dá para a gente resolver sem? É melhor. Mas se ah, não é possível, uhum. vamos para o medicamento para você ficar bem. Por que ficar sentindo e passando, né, por isso? Sim, E aí a uhum. gente vai observando, a própria pessoa percebe, não, eu tô melhor, não, eu piorei. Então volta, porque esse medicamento aí não deu certo para você, seu organismo não aceitou bem. Ou então, esse medicamento com esse outro, muda de Uhum. profissional. Mas a questão é que vai ajudar. E é uma Uhum. bênção, né? Que testemunho Que bom de ouvir. bacana, bacana demais. Sara, tem outras perguntas aqui. No caso, mais uma pessoa coloca assim: me sinto feia, desprezada, perdi totalmente a razão de viver. É, tem aí uma autoestima, né, desequilibrada, tem uma tristeza aí, perder a razão de viver é uma coisa muito difícil, né? Quem já passou por isso é uma sensação horrível, né? Como Uhum. assim, né? Que eu tô aqui fazendo o quê? Isso é muito ruim, né? Uhum. Perder o sentido, perder a razão de viver é algo muito difícil de ser vivenciado. E mais uma vez, precisa de ajuda. Por quê? Porque sozinho, quando você chega nesse ponto assim de perder essa razão, você não vai é, conseguir enxergar Uhum. mesmo. Você fica meio que cego mesmo, assim. Tem motivos, mas você não percebe. Então, é um caso de uma ajuda profissional, um psicólogo pode ajudar, porque disso vai desencadeando cada vez mais uma tristeza, quem sabe até uma depressão, não sei se é o caso, né? Não posso falar, mas Uhum. perder o sentido de viver pode ser sinal de depressão ou não, né? Normalmente quem tem depressão tem isso, mas nem todo mundo que pensa assim tem depressão. Então, Uhum. é algo para ficar alerta e não deixar isso prolongar mais. Nossa, que essa pessoa Uhum. procure uma ajuda para isso não continuar aumentando, porque a tendência é piorar. A gente não volta sozinho com tanta facilidade. Acontece, também não é matemática, não. Mas procura uma ajuda para você retornar, porque Uhum. tem razão sim, né? A gente está aqui, tem um propósito. Mas Uhum. perder isso é algo muito ruim, é uma sensação muito ruim. Uhum. Sara, eu tenho outra aqui. Deixa eu ver aqui. Então, esse comentário, na verdade, foi um comentário que exatamente do vídeo que eu publiquei sobre depressão, que eu comentei de Elias, Uhum, e a pessoa me respondeu no direct assim. Eu separei. Eu tenho depressão. Ela colocou assim: cansei de fazer correntes de libertação. Esse demônio não me larga. Embora você já respondeu, né, sobre separar problema emocional, mas isso que ela comenta é o pensamento de muitas pessoas. Porque a pessoa, ela
nesses lugares que fazem essas coisas, corrente de libertação, essas coisas, embora de uma maneira distorcida, porque a gente sabe que a libertação está em Cristo Jesus, a partir do momento que a pessoa se entrega a Jesus, fala de verdade, mas essas pessoas que encaram um problema de depressão assim, de fato, elas ficam ali, né, que eles chamam de corrente, toda semana encarando esse problema emocional como um problema demoníaco. E eu falo, porque eu já estive desse lado, eu sei como é pior, porque a pessoa vai se desgastando, né, vai se desgastando, aí houve várias orientações, entre aspas, conselhos errados, dizendo, olha, você tem que usar mais a sua fé, você tem que fazer mais isso, a pessoa vai fazendo, e não resolve. Uhum. Né? E, então, assim, eu separei esse comentário porque eu vejo que tem muita gente assim, se sentindo desgastada por conta de encarar o problema de maneira errada, né? Sim. Nossa, é muito frustrante, Sim. né? Como ela fala que já fez várias correntes aí, várias campanhas e Isso. não conseguiu. E isso, enfim, o diabo também aproveita disso, É, né? Ele não tem a ver, não, mas ele fala assim, não, então deixa eu aproveitar aqui da situação, porque isso exatamente. vai abalar a fé também da pessoa. Se ela está associando com essa questão, isso pode também abalar a fé. Uai, cadê Deus que não me ajuda então? Né? Esse demônio que não me larga, quando ela fala, né? Sim. Maior é o que está em nós, né? Do que o que está no Uhum. mundo. Deus está acima de tudo. Ele tem poder para poder mudar essa situação. Deus permite, né? Ele permite que o mundo esteja como está, né? Não é obra das mãos dele, não é a vontade dele que esteja assim, mas ele sustenta ainda dessa Uhum. forma. Mas a, a, a chance dessa pessoa ir associando e perdendo cada vez mais a fé e perdendo o foco, né? Porque o que ela vai fazer se ela perde também a fé? Né? Verdade. Por enquanto ela está ali buscando uma cura dessa forma, uma libertação, mas ela começa também a ir para um outro lado aí e que vai piorando cada vez mais e vai causando mais frustração. E Uhum. não, né? Não é todo problema emocional que é de ordem espiritual. Tem casos que sim, mas não são todos. Uhum. Então, é importante procurar uma ajuda profissional. E aí ela vai procurar, vai se sentir melhor, né? E ela vai perceber ali que não tem nada a ver com esse espiritual. Uhum. E de repente ela se sente melhor e começa também a ver as coisas de uma outra forma, começa a ter uma clareza do que estava acontecendo, porque tem os conselhos errados, como você disse, né? Sim, sim, Não, você tem tem. que fazer mais, tá É, pouco. Né? Você tem que mudar de vida, ó, isso que você está é, fazendo. Eu pecar, né? Aquelas coisas todas. sim. A pessoa vai enchendo daquilo e ela começa a ficar frustrada mesmo e desanimar mesmo na fé. É algo muito sério, né? É Sim. muito sério. Porque vai tocar em outro ponto, né? Uhum. Mas tem que ter essa ajuda, porque não é só concorrente, não é só libertação, não é Uhum. só fé, não é só orar. Não. Isso está errado se a gente pensar que é só esse o caminho. Uhum. Jesus é o caminho, mas o caminho não é só Uhum. ir à igreja, ler a Bíblia, orar, que vai resolver, não. Existem esses meios aí que tem que procurar, né? A gente precisa ter Verdade, essa ajuda. verdade. Sara, a Caroline comentou assim aqui agora, até fixei. Na minha vida, ver minha mãe depressiva desencadeou uma depressão que eu vivo me esforçando em me livrar. Uhum. Né? Assim, associado a isso, tem um caso que eu acompanho de uma senhora que cuida de uma outra. Ela cuida da. É irmã. Como é que eu posso dizer? É irmã da mãe do pai, do marido dela. A mãe já Uhum. faleceu e essa senhora ficou sozinha e ela cuida. Por conta disso, né, porque cuidar de um idoso não é brincadeira, a gente sabe que demanda muito esforço. Hoje ela está se sentindo muito sobrecarregada por conta disso. Estou só citando porque acontece esse tipo de situação. Às vezes a pessoa
vai cuidar de uma outra pessoa e acaba se sentindo sobrecarregada ou, né, se sentindo. Não porque ela não está fazendo de qualquer maneira, com todo amor e carinho, mas existe o lado também humano dela, o lado emocional, que pode sim pesar, como o caso aqui da Caroline, né? Sim. Não sei se é o caso da Caroline, se ela, né, ajuda a cuidar da mãe, né, nesse processo depressivo da mãe, que ela coloca aqui, ver minha mãe com depressão, né, Sim, depressiva. Não sei o que que ela quer dizer, assim, né, se tem essa questão do cuidado. Porque esse exemplo que você dá, quem cuida precisa ser cuidado, né? boa. Quem está desse lado aí oferecendo ajuda, precisa de ajuda também, né? Psicólogo tem que fazer terapia, né? Então, Uhum, assim, quem cuida precisa de cuidado, porque é, você se doa muito, você se envolve muito e tem até profissões que a gente fala que são mais adoecedoras emocionalmente. E tem sim, muito essa questão de cuidar do outro e você sim. fica ali de lado. Então, esse é um dos aspectos, né? Muito bacana isso, né? É, Às vezes a pessoa cuida, mas quem cuida dela, é, né? né? Tá É o cuidando, mas quem caso, cuida dela? é, É o é caso um da Caroline, caso, né? sim, pode ser, né? O caso dela. Então, quem está sempre nessa posição, os pastores, né? O pastor Sim. conhece bem como é que né? Muitas pessoas chegam, né? Pedindo ajuda, pedindo conselho. Então, quem é que vai ajudar, né? Também o pastor, quem é que vai aconselhar? Isso é para ser olhado, né? Então, quem Uhum, cuida precisa de cuidado. O caso da Caroline é bom observar, né? Tem a ver com isso? Será que ela ajuda a cuidar dessa mãe e ela fica de lado? Será que ela também não está precisando olhar um pouco mais para ela? É, uhum. claro, sem deixar a mãe, né? Não Sim. precisa, uma coisa não exclui a outra. Ou será que tem uma questão aí hereditária mesmo, né? A Uhum, chance, quando você tem a mãe com depressão, a chance de você ter, ela aumenta, né? uhum. Então, será que tem uma questão assim também? Tem uma predisposição? Ou será que alguma situação na vida dela também desencadeou? É bom observar, porque tem como resolver isso, né? Você não Sim. precisa viver na depressão, sofrendo ali. Então, tem que procurar essa ajuda. Esse é um dos Uhum, aspectos aí que a gente precisa observar de quem está cuidando, né? De alguém assim. Porque ficar perto de alguém com depressão não é fácil. Conviver não é uhum, fácil. uhum. É uma energia muito difícil que a pessoa tem ali e que puxa para baixo mesmo, né? Sim. Então, quem está perto tem que ficar muito alerta para você não ser arrastado, porque puxa mesmo. Puxa, É pesado, pesado. não é fácil. Uhum. Inclusive, até atendimentos que a gente faça, mesmo que seja uma vez por semana, tem uma coisa ali que puxa para baixo, tem um peso que Sim, essa pessoa está carregando e que ela está tentando ali resolver e ela vai transmitindo. Então, quem está ali escutando, quem está ajudando, tem que ter esse cuidado. exato. Sara, eu fixei o comentário do Marcos. O Marcos é professor nosso, ele deu curso de teologia na Atos, ele é teólogo, ele é psicanalista também, professor Ah, de, não sei se é de história, ele dá aula no, acho que é Senac, uma pessoa muito querida, um amigo meu, e ele colocou assim, pastor Joel, tema interessante, então, pensar que tem igreja que promete a cura da depressão em 3 minutos. Eu já vi essa propaganda. nossa, não Em 3 conhecia minutos. essa cura. Não, em 3 minutos, parecendo aquele hoje, né? Que é, aquele Verdade. até aí não é nem 3 minutos aquele macarrãozinho, eles colocam 3 minutos, mas quando eu faço é no mínimo 5. Pode nem o macarrão Meu macarrão. tão rápido. Ô, Sara, então, é bacana o comentário dele. Ele é sempre, né, ele é sempre certeiro nos comentários. É uma pessoa Sim. muito bacana, o Marcos. E também eu vou trazer ele aqui numa live. A gente vai fazer uma live também com outro tema, Uhum. mas é uma Uhum. pessoa muito bacana. Então, bom, a gente sabe que 3 minutos é uma coisa muito rápida, né, Sara? É. Quem dera. Quem dera. Nossa, quem dera. Se fosse verdade, eu queria saber e Uhum. poder ajudar as pessoas tão rapidamente assim. Isso não existe, né?
realmente, não dá para imaginar que tem igrejas que prometem isso, né? É, É uma falta de responsabilidade, é uma falta de temor, né? verdade. Porque falar isso é uma vida, né? Que está ali sofrendo, procurando Uhum, ajuda. Nossa, é de uma maldade tão grande você falar isso, é, né? Você prometer isso. A é, pessoa, ela vai porque ela está querendo ficar livre daquilo, né? Ela quer sim. ficar bem. Quando ela escuta, quem não quer? Ainda mais algo tão rápido, Tão né? Quem rápido, não né? quer, né? Uhum. Então, assim, a gente está rindo, mas é muito sério. Sério? Então, não, isso não existe. Não Uhum, acreditem nisso. Não uhum. existe, né? É, é, a cura, ela acontece, mas tem tempo, né, para isso. Processo, né? Ela tem um É um processo, né, Sara? processo, é um processo. Processo. Ainda mais a depressão, ela não vem de um dia para o outro e ela não vai de um dia para o outro. Você não amanhece depressivo de repente e você não amanhece curado também de repente. Interessante isso. Olha, gente, eu vou. Olha o que a Sara diz. A depressão, ela não vem de uma hora para outra e ela também não vai embora da hora para outra, É, né? Ela vem acontecendo quando a pessoa assusta, ela já está instalada, né, nela. sim, Porque assim, que, a gente sabe, Sara, que existem, né, os problemas que podem desencadear a depressão, mas tem gente que nem sabe falar, eu não sei, acredito que se atende gente assim, o motivo, né? A pessoa se vê angustiada, triste, e às vezes ela nem sabe o que trouxe isso, né? às vezes a pessoa não consegue nem identificar, porque é Sim. uma coisa que vem mesmo muito silenciosa, assim, a princípio, né? Então, às vezes a gente não dá muito ouvidos para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, por isso que a gente tem que estar atento, Uhum. como eu falei no início, né? De procurar ajuda quanto antes em algumas situações, porque às vezes você passa por uma situação, ah, não, isso aqui é tranquilo, não, já está resolvido, mas não está. Então, Uhum. você fala, ah, não, mas eu consigo sozinho, né? Isso aqui é coisa simples de resolver. Mas aquilo lá dentro vai crescendo. E de repente vem vindo, né? Essa angústia que você. Aí é muito comum a pessoa não saber de onde veio, porque ela não consegue associar com aquilo que aconteceu. No caso, né, Verdade. desse tipo de depressão. Depressão que veio de uma situação, perdeu o emprego, perdeu uma pessoa, Uhum. né? Tem alguma situação específica e a pessoa desencadeia depois, às vezes a pessoa nem associa com aquilo, né? Então, às vezes, Sim. conversando ali, ela fala assim, olha, engraçado, acho que eu comecei a me sentir assim, foi depois disso. Então, aí que ela começa a descobrir de onde que veio. Uhum. Porque às vezes não percebe mesmo. É gradativo, Uhum. né? É bem-vindo essa angústia, assim. Nem sempre é uma tristeza, porque às vezes a gente também fala que Boa, depressão é tristeza, e nem boa. sempre é tristeza mesmo. Quem tem depressão fala assim, eles tentam explicar, né? Fala assim, não é uma tristeza, uma angústia, uma coisa estranha, é um mundo cinza, sabe? As coisas estão meio sem cor, meio sem vida, sem graça, né? Começa a perder o interesse por coisas que antes eram tão interessantes, começa a não querer Uhum. fazer algumas coisas, Ou começa a perder seja, quer energia. dizer que nem sempre é tristeza, né, Sara? Não, Porque esse é o conceito que a gente, né, tem, né? Que leva a profunda tristeza, mas nem sempre vem essa profunda tristeza, né? não, nem sempre. A gente vê, por isso que algumas pessoas falam assim, gente, mas como que você não tem depressão? Tá rindo, parece que tá alegre. A pessoa sorri, ela brinca, ela faz piada, né? Uhum. Mas ela tá ali dentro sofrida, né? Então, tem muito mais a ver com a visão de mundo. É um mundo sem graça, é uma vida sem cor, não tem energia. Então, vai mais para esse sentido. Tem a tristeza também, mas a tristeza não é o principal, assim. A gente vê, né, muitos outros sintomas ali, outros sinais. Uhum. Sara, agora uma coisa que, sim, a gente está chegando já ao fim, tá tão bacana, passou tão rápido, Passa rápido. mas uma coisa que eu gostaria que você falasse sobre a questão do ambiente, né? Que a gente sabe que o ambiente influencia. A pessoa pode ser cristã, né? Ter a sua fé bem definida, mas o ambiente, por exemplo, trabalho, escola, ou os lugares que a pessoa frequenta, isso interfere, sim, diretamente na vida emocional, né? Claro, com
certeza, interfere muito, né? Você está ali inserido num ambiente, é, e principalmente se é um ambiente que você está ali mais tempo, né? Quando você deu o exemplo aí, no trabalho, na escola, você está ali todos os dias, seja família, Uhum. né? Você está ali e aquilo vai te envolvendo, vai engolindo mesmo, né? Se é Sim, algo, isso falando de um aspecto mais negativo, né? A questão da depressão, sim. enfim. Então, influencia, porque vai mudando, né? Vai moldando a forma de você pensar, sem a gente perceber. A forma de pensar, é a forma de agir, é como que as pessoas estão te vendo, como que as pessoas estão te tratando. De repente, aquilo começa a parecer natural, e aí Uhum. você já não consegue mais perceber que aquele ambiente é que está fazendo mal, mas está influenciando. Então você Sim. começa a ver, a ouvir as coisas do modo que o ambiente também vê e ouve. Uhum. Então você começa a fazer Uhum. parte mesmo do ambiente, você Uhum. se mistura ali com ele. Então Uhum. por isso que o ambiente ele influencia, às vezes é adoecedor, Adoecedor. porque você se envolve mesmo, né, Sim. sem perceber. Vai virando uma coisa só, Exato, quase assim. exato. Olha, o comentário do Jefferson, Sara, ele coloca assim, no caso do humorista Whindersson Nunes, falou que tem depressão e faz stand-up. Às vezes a Sim. pessoa não demonstra que tem depressão, é o que você falou, né? Ótimo exemplo, é isso mesmo, né? A gente até assusta, né? Que isso? O É Whindersson Nunes tem verdade, depressão, mas é possível, né? verdade. E sim, às vezes a gente não percebe, porque às vezes a gente também não está muito atento muitas vezes, né? A Uhum, pessoa vai dando sinais ali, mas a gente acha que é uma frescura, acha que é bobagem, acha que é um drama, né? Até a uhum, questão do suicídio, né? O Setembro Amarelo, né? Que fala que é do sim, suicídio. Às vezes a pessoa dá sinais, ela verbaliza de alguma forma, ela mostra alguma coisa no comportamento, a gente acha que é outra coisa. A gente nunca acha que a pessoa precisa de ajuda. Então, às vezes, quando a gente percebe, né, quem está próximo é que vai perceber melhor. No caso de um uhum, artista, assim, não tem como a gente perceber porque a gente não convive. verdade. Mas quem está próximo, a gente tem que estar atento, né? A nossa família, Uhum, amigos, irmãos da igreja. Porque dependendo do que você escuta, para e ouve melhor, né, essa pessoa, uhum, porque ela pode estar ali dando um sinal mesmo, precisando de uma ajuda, precisando de um conselho. Às vezes ela mesma não está percebendo, mas você vai perceber. Então, assim, é, é uma atenção maior que a gente precisa ter, porque uhum. sinal dá, não é totalmente silencioso, não. Tá. Sara, bom, são 19 horas. Eu vou deixar agora, se você quer comentar mais alguma coisa, falar. Eu trouxe aqui os comentários, perguntas, e que eu vou finalizar com você, apontando exatamente, né, essa importância da pessoa buscar ajuda. Né? Eu falo que, pelas pessoas que nos procuram, eu falei, gente, são muitos traumas, são muitas coisas que aconteceram que a gente, né, no meu caso, como pastor, a gente dá uma palavra de fé, ensina, ora, mas a gente sabe que existem casos que a pessoa precisa de um acompanhamento, ela precisa de um tratamento, coisa que eu não posso fazer, né? E tem gente como você que tem, eu vejo isso como um dom, né? Um dom de Deus, porque você parar para ouvir as pessoas, né? Cuidar das pessoas, não vem de Deus isso, vem de Deus, né? E principalmente você que é cristã, que eu acho muito bacana isso, que consegue entender, assim, não todos entendem, mas quando é uma pessoa cristã, entende mais o lado cristão, como aqui, por exemplo, né? Sim. Então, eu vou deixar você à vontade para você finalizar, se você quiser pontuar alguma coisa, falar dessa É, importância aí. uhum. É, é importante, né, essa ajuda. O profissional ele é especializado para isso, né? A gente forma para ajudar, para ouvir, para cuidar dessa saúde, né? Porque é saúde, questão de saúde, né? Então, Uhum, a nossa mente ela tem que estar saudável, o nosso corpo tem que estar saudável, para a gente poder viver, né, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus tem para nós. Deus tem um propósito nas nossas vidas, né? Ninguém está uhum, aqui por acaso, ninguém está aqui nessa live por acaso. verdade. Eu acho que a gente tem que prestar atenção aos sinais da nossa volta, porque
tem caminhos, né, para a gente seguir. A gente, às vezes, vai para um caminho que não precisava ser aquele, tem outras opções, tem outros recursos. Então, o Uhum, profissional da psicologia está aqui para ajudar mesmo, né? uhum, É uma escuta, né? Para quem nunca fez terapia, às vezes acha esquisito, né? Nossa, mas eu vou falar da minha vida para alguém que eu nunca vi, coisa mais estranha, né? é, É estranho mesmo, mas é só no início, uhum. né? Depois você se sente super bem, assim. Então, é alguém que vai te Os ouvir. casos, os casos que eu conheço, as pessoas que procuram, que estão em tratamento, eles falam para mim exatamente isso. Que acaba virando um amigo, né, Sara? Assim, o profissional acaba virando um amigo, porque do dia a dia, chega lá e, né, conversa, fala como foi a semana, e tem gente que vê como é cura mesmo. Eu acho tão bacana isso, né? Que você pontuou a cura pela fala, né? Sim, sim. Começa, a gente carrega esse profissional com a gente no coração. É muito gostoso, assim, quando você acha um profissional legal, que você se identifica, gera um vínculo ali, né? Sim. O que é muito terapêutico, né? Por que que não adianta eu conversar com qualquer pessoa? Né? Então eu posso falar com minha amiga, eu vou falar com minha mãe. Não é bem por aí. Ajuda, ajuda. Mas o profissional, ele vai criar um vínculo ali que é terapêutico. Esse vínculo é terapêutico. Essa relação é que faz bem, porque é uma relação humana. E a gente Uhum. precisa de relacionamentos que são saudáveis e Uhum. humanos ao mesmo tempo. Então, tem um ser humano aqui na minha frente, me escutando, com amor, me acolhendo, não está me julgando, não está me criticando, não está me xingando aqui pelo que eu Sim, fiz, não está me sim. culpando pelo que eu fiz, só está me ouvindo, ele só quer me ouvir. Isso Uhum. faz um bem. E a pessoa sai assim, às vezes numa sessão, ela vem e fala, ela sai, parece que fica uma tonelada para trás, ela sai mais leve, porque ela foi escutada com amor, Sim. sabe? O trabalho é basicamente esse, assim, Uhum. é um trabalho muito bonito, eu sou suspeita para falar, eu acho muito bonito, acho muito gostoso, eu amo muito o que eu Que faço, bacana, porque sabe? tem esse amor envolvido e essa questão da relação. Então, não é aquela coisa seca, não, né? E aí, Uhum. se você tem alguém legal, porque tem Sim. profissionais, né? Mas se você acha um profissional legal, que você se identifica, esse vínculo, ele cura Uhum. mesmo, assim. Ele te traz uma cura, ele te traz um alívio dessa dor, desse sofrimento, porque você já não está mais sozinho e tem alguém carregando aquilo, te ajudando a carregar aquilo, sabe? Assim, Uhum. então aquilo fica mais leve mesmo. Então, Uhum. procurem ajuda. Quem estiver precisando, quem estiver identificando aí alguma coisa, seja de início, seja algo que já está, né, mais sério, enfim, eu acho que tem que ter essa ajuda, porque sozinho é muito difícil. Sara, então, a Fátima, ela escreveu várias vezes aqui. Esperei chegar nesse momento para justamente falar para ela que ela citou, né? Que está infeliz, está sofrendo, Tá, e ela até colocou: quero falar com você. Eu acredito que com você, Sara. Então, tá, tá. aí ela colocou: estou sofrendo. Fátima, procure ajuda, né? O Uhum. que eu posso fazer por você é orar. Essa live, tenho certeza que está te ajudando. E se você quiser falar com a Sara, Sara, a pessoa pode entrar em contato no seu Instagram mesmo, ou você quer colocar Pode, o WhatsApp aqui? pode, posso colocar o WhatsApp também. Vou Pode. colocar aqui. Se você escrever, eu vou fixar aqui. Então, gente, está aí, ó. Que live maravilhosa. Assim, é um tema, gente, extenso demais, para uma hora. Então, a gente deu uma resumida aqui para tentar ajudar vocês de alguma maneira, né? Aí a Sara fixou, a Sara colocou, ó, quem quiser falar com a Sara, esse é o WhatsApp dela, 31 99762 8080. Né? É isso mesmo, Sara? Isso mesmo. Então, tá aí, ó. Se você precisa conversar, quiser marcar um dia, né, Sara, um Sim. tratamento, para conversar primeiro. Primeiro, acho que você conversa, né? A gente conversa, eu vejo, né, primeiro essa demanda, ver, né, se eu posso mesmo ajudar.
se vai ser comigo ou se eu posso encaminhar alguém, né? A gente sempre tem algum contato também para a gente encaminhar, mas pode entrar em contato que a gente conversa sim. Fala Uhum. que, né, escutou aqui a live, eu vou saber de onde É que veio aqui e isso. a gente conversa sim. Tá aí, gente, ó. Entre em contato com a Sara. Olha que bacana que a Caroline colocou. Me apegar em Deus e fazer terapia tem me ajudado, tem mudado muita coisa na minha vida. Que Bacana, bom, Carolina. Que legal. que Bacana, bom. né? Busca ajuda em Deus, né? Com Jesus, mas também busca ajuda com o terapeuta. É isso que exatamente isso que a gente quer ensinar aqui, né? Buscar em Jesus, força Uhum. na Bíblia, a palavra, e cultuar a Deus, mas também usar as ferramentas, os instrumentos que Deus nos deixou. Você vai à igreja, tem lá um pastor que vai pregar a palavra, que a palavra vai edificar a sua vida, mas também tem um psicólogo, tem a Sara, que é um instrumento que vai te ajudar de uma maneira que o pastor não consegue te ajudar, mas ela, na área dela, vai te ajudar. É isso mesmo, Cada um tem um Sara? papel, né? Isso mesmo. Cada um tem um papel, tem um lugar, né? É Exato, importante. exato. Procure onde você puder. Isso. Ô, Sara, muito obrigado pela sua participação. Com dor no coração, estou encerrando essa live. Não queria encerrar agora. Dá vontade de continuar. Dá vontade de continuar. Eu sei da sua correria aí. Mas, assim que você estiver mais tranquilo, a gente pode marcar uma outra. Né? Agora Claro. a gente vai para outros temas específicos. Né? Porque, assim, quando se fala de problema emocional, é um campo gigantesco. Não tem É, como a gente. Né? São muitas coisas. verdade. Né? Eu vou abrir uma caixinha de pergunta mais uma vez para essa próxima live. Aí você me fala o dia, porque eu acho que Tá. sim, vai ajudar muita gente, tem ajudado, né? E as pessoas que vão assistir essa live depois, o Instagram da Sara é Sara Azevedo, não é isso mesmo, Sara? É, Sara Azevedo Ulloa. Sara Azevedo Ilhoa. Então você Isso. pode, quem não segue a Sara, passa a seguir, né? Tá aí o Instagram dela. E quem quiser Sara, agora uma coisa, atendimento presencial e online também? No momento, eu estou voltando, né, com os atendimentos depois da bebezinha, então meus horários estão bem pouquinhos, Sim, assim, bem apertadinhos e por enquanto só só online, porque eu ainda online. estou me adaptando com alguém para ficar com ela, né? Ela é Sim. muito Uhum. novinha ainda, então ainda estou nesse processo. Mas se a pessoa fala assim, ah, não, eu não dou conta do online, eu prefiro o presencial, a gente tem alguém também para encaminhar, para indicar alguém de confiança, Uhum. cristão, se for o caso. Então, a gente dá um jeitinho. Uhum. Sem atendimento, ninguém fica. Sara, assim, você atende homem e mulher? Atendo, agora eu estou atendendo, não estou atendendo criança, sempre atendi, mas agora não por ser só online, né? Mas atendo adultos, homem, mulher, casal, Casal. família. Uhum. Uhum. Bacana. Criança também, Atendo adolescente. adolescente. Criança é que eu parei porque eu estou só online. Criança tem que ser presencial. Sim, Mas de adolescente, a partir de 11, 12 anos, já dá para ser online. Aí eu atendo também agora. muito bacana. Sara, muitíssimo obrigado pela sua participação. Que live maravilhosa, uma live edificante. Agregou valor na vida de todos nós aqui. Que bom. Vai ajudar muita gente. Peço vocês que estão online, compartilhem, gente, com amigos e contatos essa live. Quem quiser falar com a Sara, está à disposição. Caso você não encontre o contato dela, ou entre em contato comigo que eu passo o Sim. WhatsApp dela. Né? Sara, obrigado. Que Jesus te abençoe. Fiquei muito feliz Amém. pela vinda da Ana Beatriz. Tá muito mesmo. Deus concedeu essa graça a vocês, que maravilha. E o Amém. que você precisar, você, o Elbert, estamos aqui à disposição. Estamos aqui em Nova York agora, na nova etapa da nossa Sim, vida. Também no que início, bacana. recomeço. Ainda estamos Aham, adaptando a rotina. É diferente, outro idioma, outra cultura. imagino. Então Mas é uma experiência muito bacana, muito rica, muito, né? muito, muito, muito. A gente está amando essa experiência. E Que tudo legal. é um propósito de Deus, a gente tem essa certeza e caminhando, né? Continuo como pastor das Sim, dois, estou nos cultos online, nas lives, e os tá. cultos, a igreja continua aberta, graças a Deus, em BH, em São Paulo, temos outros pastores agora também, Coisa mas a boa. gente está aqui caminhando, e Bruna, manda um abraço para você, tá? A Dudinha Obrigada. também,
E a gente só tem a Obrigada, um abraço agradecer, para elas também. só tem a agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Tá bom? Amém. Eu que agradeço, pastor. Uma alegria, né, esse convite. Precisando também, pode contar com a gente. Eu e o Elvis estamos aqui à disposição. A gente é uma família, né? Amém. Estamos para servir o reino e ajudar uns aos outros e andar juntos, né? Amém, Então, estamos verdade. aqui também. Se precisar, pode contar com É, a gente. o, le, Obrigada pela confiança. o lema da Atos 2, somos uns pelos outros. Verdade, Somos uns verdade. pelos Isso mesmo. outros. É isso Tá? mesmo. Que bacana. Foi aqui, Amém. essa live foi, na verdade, aqui um grande atendimento. Foi muita coisa aqui para todo mundo. Sim. Ajudou muita gente. E eu aprendo aqui com você, né, como da primeira vez. E também pego para mim também, porque todos nós precisamos, né, de bons conselhos, de grandes ensinamentos. Tá bom? Verdade, tá certo. Obrigada, pastor. Deus Deus abençoe, viu? abençoe, Sara. Obrigado. Amém. Grande Fica abraço. com Deus. Com Deus. Gente, então vocês acompanharam a live com a Sara Azevedo, psicóloga. Que live maravilhosa. Essa live vai ficar aqui salva para vocês compartilharem com amigos e contatos. O que vocês acharam da live? Vocês gostaram da live? Quem chegou atrasado aí, quem chegou agora, fizemos uma live falando sobre problemas emocionais na vida do cristão, não só na vida do cristão, na vida de qualquer pessoa. E teve a participação da psicóloga Sara Azevedo, ela que tem um dom, eu vejo isso como um dom, né? E falou coisas valiosíssimas aqui, grandes ensinamentos, conselhos para todos nós. Então, vou salvar a live, você pode voltar no início dela e assistir e compartilhe com o máximo que você puder. Tá bom? Que Jesus abençoe todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.